Nesta última aula do curso, eu vou falar da técnica Wet on Dry e da técnica Wet on Wet. Eu decidi abordar as duas técnicas no mesmo tutorial porque será muito difícil utilizar uma técnica sem utilizar a outra na mesma pintura. Aqui não vos vou mostrar o processo, não vos vou dizer como é que se constrói uma pintura Wet on Wet e como é que se constrói uma pintura Wet on Dry. Não. Vou utilizar dois exemplos práticos lado a lado para mostrar as diferenças fundamentais entre as técnicas e também para evidenciar o resultado final, a diferença entre o resultado final. Além disso, se viram as 9 aulas do curso anterior, facilmente vão perceber as interligações entre estas técnicas e também com as outras já abordadas e será muito fácil para vocês decidir quando é que utilizam uma ou utilizam outra durante as vossas pinturas. Eu fiz este curso para as pessoas que querem aprender, para as pessoas que querem incorporar conhecimento e assim melhorar as suas obras. Se valorizas este esforço, então apoia o canal com os teus likes, com as tuas subscrições, com os teus comentários. Eu valorizo muito o teu apoio e é muito importante para continuar a fazer estes vídeos para vocês. Não vamos perder mais tempo, vamos avançar já para o tutorial. Vamos a isso. Pintei o lado esquerdo deste cartão fazendo as misturas de cores com essência trebentina para acelerar o processo de secagem. Uma semana depois, esta superfície está seca e vou usá-la para o exemplo Wet on Dry. O lado direito será utilizado para o exemplo Wet on Wet. Mesmo não sendo muito relevante para o exercício, vou tentar obter os mesmos tons do fundo para pintar o Wet on Wet nesta área. Podemos assumir que, para além do tempo de secagem, na pintura da primeira camada não há diferenças entre estas duas técnicas. Neste lado, optei por pintar o fundo, deixando o espaço das sombras em branco. No primeiro caso, o fundo foi coberto totalmente para pintar as sombras depois, já sobre a camada seca, ou dry. Podia fazer o mesmo nos dois casos. Este aspecto não modifica a essência da técnica, serve apenas para vos mostrar as diferenças na forma de pintar e no resultado. Escolhi a cor amarela para pintar o cubo. Na técnica Wet on Dry, como a camada inferior está seca, vamos obter contornos mais definidos, uma vez que a pincelada não mistura a tinta na tela. O controlo dos contornos é mais fácil nesta técnica, sendo aconselhada para pinturas onde queiram diferenciar claramente uns planos dos outros, como por exemplo em temas de arquitetura. Quando pintamos o mesmo amarelo no segundo caso, Wet on Wet, a pincelada, junto aos contornos do fundo, que ainda está fresco, mistura o cinza com o amarelo do cubo, criando uma transição mais suave entre os planos. Se as cores forem muito opostas ou exagerarmos nas pinceladas, corremos o risco de obter nesta linha de separação um efeito de sujidade que não desejamos. O cuidado a ter quando pinta as zonas contíguas tem que ser maior no caso da técnica Wet on Wet. Para a pintura do topo do cubo, que considero receber mais luz, acrescento branco ou amarelo inicial. Agora, no primeiro caso, vou ter duas zonas de contornos diferentes. A exterior do cubo, que confronta com o fundo já seco, onde vou obter os contornos bem definidos, e a da aresta junto à face já pintada, em que, de alguma forma, obtenho o efeito da técnica Wet on Wet. A opção de deixar secar a pintura antes de pintar uma zona ou ao lado da outra seria demorada e muito fastidiosa. No caso da técnica Wet on Wet, todos os contornos vão encontrar uma tinta ainda úmida na tela, pelo que vamos obter sempre contornos mais atenuados. Na terceira face do cubo, vou obter a cor da sombra juntando um pouco de azul e vermelho ou amarelo base. Este tutorial não tem como objetivo ensinar como se pintam sombras. Se quiserem que aborde este tema num próximo tutorial, deixem o vosso desejo nos comentários. Eu prometo cumprir. Voltemos ao exercício. Podemos verificar que no interior do cubo amarelo em si, temos exatamente o mesmo resultado nas duas técnicas. O que é diferente é a questão dos contornos exteriores do cubo. Vou agora pintar a esfera para vos falar de outro tipo de conclusão. Agora começo pelo Wet on Wet e pinto toda a esfera com um vermelho base. Como veremos, relativamente aos contornos as conclusões são iguais, mas a construção dos volumes é diferente nas duas técnicas.
Para a zona de luz desta esfera, vou acrescentar branco ao vermelho. E como ambas as tintas estão ainda úmidas ou frescas, permite-me fazer a fusão sobre a tela. Para a zona das sombras na esfera, acrescento um pouco de verde, a cor complementar, e faço também a fusão das cores na própria tela. A técnica Wet on Wet é basicamente isto que estamos a ver. Aplicar as pinceladas de tinta sobre a camada inferior ainda úmida, aproveitando para conseguir efeitos que resultam da potencial mistura das cores. Os impressionistas utilizavam esta técnica nas suas pinturas, aplicando pinceladas de cores umas por cima das outras, criando numa única sessão paisagens vibrantes de contornos indefinidos. A técnica Wet on Wet pode ser utilizada logo desde o início dos trabalhos, quando ainda tenho a tela em branco. Vou mostrar isso na pintura das sombras projetadas na mesa pelos objetos. Tenho duas alternativas para o fazer. Ou faço a mistura das cores diretamente na tela, como vos vou mostrar na sombra da esfera, ou faço a mistura na palete, como vos vou mostrar quando fizer a sombra do cubo. Na esfera, começo por aplicar uma pincelada de vermelho e um toque de azul, juntando-lhe depois uma pincelada mais carregada com a cor cinza do fundo. Posso entender que estou a trabalhar Wet on Wet on Wet, onde cada cor é uma camada, ou então considerar que a mistura de vermelho e azul é a primeira das camadas Wet. A sombra que resulta da aplicação desta técnica pode ser mais livre, como fariam os impressionistas, ou mais elaborada, trabalhando os degradês com mais paciência. Tu decides. Para a sombra do cubo, utilizo a cor cinza misturada previamente na palete, onde obtenho um tom mais escuro. Eu aplico essa cor e é sobre essa base wet que vou trabalhar a sombra, escurecendo essa cor junto à base do cubo e aclarando-a nos limites onde a sombra termina. Vejam como, tanto numa opção como na outra, é fácil criar com esta técnica a áurea de sombra mais ténue através de um degradê. Pelo contrário, quando pintamos as sombras na técnica Wet on Dry, é impossível conseguir fazer este degradê, uma vez que a tinta da camada inferior, pela própria definição da técnica, está seca. Obviamente, tal como vos tenho dito ao longo deste curso, não é obrigatório utilizar apenas uma técnica em toda a pintura. Antes, pelo contrário, as técnicas são utilizadas para obter os resultados que queremos. Podemos pintar o cubo com a técnica Wet on Dry para obter contornos definidos e controlados. E no mesmo quadro, utilizar a técnica Wet on Wet para obter os degradês que nos dão um jeito para tornar as sombras mais vivas. Quando decides efetuar um quadro em várias sessões, estarás a utilizar naturalmente a técnica Wet on Dry. No entanto, podes conseguir contornos mais nítidos em apenas uma sessão, limitando ao mínimo a sobreposição das cores, como vou tentar mostrar com a pintura da esfera neste lado. Para conseguir esse efeito, tento criar zonas de cores independentes, pintando as zonas de junção das diferentes cores com o mínimo de sobreposição de tintas possível. Com isto, ganho tempo, pois consigo continuar a pintar na mesma sessão, mas perco no controle e nitidez dos contornos que caracterizam a técnica Wet on Dry. Antes dos impressionistas, praticamente todos os pintores utilizavam a técnica Wet on Dry, que é ainda mais potenciada por uma camada prévia de underpainting, técnica que abordei na aula número 9. A técnica Wet on Wet estará mais ligada à técnica à la prima, na medida em que, em ambos os casos, se pretende terminar a obra numa única sessão. Por último, pinto a sombra projetada na mesa pela esfera vermelha, em que vou resolver os problemas encontrados da mesma forma como resolvi a sombra do cubo amarelo. Termino lançando-te um desafio, que é ao mesmo tempo um exercício prático. Tenta aplicar numa única pintura as 10 técnicas abordadas neste curso. Podes escolher qualquer tema, natureza morta, um retrato, uma paisagem, etc. Ao fazer isso, tu vais refletir sobre as técnicas e vais entender melhor as relações que existem entre elas. Além disso, creio que ficarás agradavelmente surpreendido com o resultado obtido. Envia uma imagem da tua pintura para artemaisdivertida@gmail.com e eu terei muito gosto em comentar o teu trabalho. Chegamos então ao fim da aula número 10 e também ao final do curso sobre as técnicas mais importantes da pintura a óleo. Nenhuma destas técnicas vale por si só. Elas complementam-se e completam-se. Entender as interligações que existem
entre cada uma das técnicas é que te vai permitir encontrar soluções para resolver os problemas que encontras nas tuas pinturas. É por isso que deves ver todos os tutoriais desta série. Deixo-te aqui o link para teres acesso a esses conteúdos. Se não fizeste ainda a tua subscrição do canal, faz, porque eu conto com o teu apoio para continuar com esta missão de ajudar as pessoas a melhorar as suas capacidades na pintura. Se gostaste deste vídeo, em especial, dá um like e, sobretudo, não te esqueças, continua a pintar, a desenhar e que sejas muito feliz. Obrigado.